Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Mais uma decisão polêmica para o Schiller analisar aqui, envolvendo o direito à liberdade de expressão. Agora o ex-secretário da Receita, Marco Cintra, como destacou o Cláudio Humberto agora há pouco, tem 48 horas para ser ouvido pela polícia por algumas postagens feitas questionando o resultado aí das eleições e fazendo críticas ao processo eleitoral. Fernando Schiller está aqui para trazer um comentário sobre isso para nós. Tudo bem, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro, Sônia, Thaís, Cláudio. Olha, de novo, no fundo é lamentável que a gente tenha que voltar a esse assunto, porque o país está numa transição, teria que estar discutindo aí questão fiscal. Na verdade, no Congresso essa é a discussão, mas é como se a gente tivesse dois Brasis. Nós temos dois Brasis. Nós temos um Brasil que está lá em Brasília discutindo como é que faz para pagar o Auxílio Brasil, como é que faz, se vai ter uma PEC da transição, não vai ter PEC da transição, se vai manter o teto de gastos ou não vai, se vai dar excepcionalização lá para o imposto de renda, não vai. Então, as discussões que o país tem que fazer, que é a discussão do pós-eleitoral, que é a transição, mas parece que tem um outro país, eu quase chamaria assim medieval, um país que é, no mínimo, pré-Constituição de 88, na minha visão, uma completa anomalia, que não é de hoje. A gente vem falando isso aqui ao longo eu diria quase que ao longo dos últimos 2, 3 anos, que é uma ação muito específica, localizada lá no Supremo Tribunal Federal e agora no TSE, que insiste, quer dizer, um núcleo, uma postura que insiste em, digamos assim, transgredir ou agredir, eu não sei mais usar qual é a expressão exatamente, viu, Pedro? Direitos elementares das pessoas, direitos elementares de uma democracia. Por exemplo, fazer uma crítica, quando perceber que tem alguma coisa equivocada, alguma coisa errada, ou alguma coisa da qual discorde, você ter a possibilidade de falar, de usar os meios de comunicação, de usar a rede social, de usar um blog, enfim, de se expressar livremente como cidadão. Vamos lembrar, a liberdade de expressão não é uma concessão do Estado, é um direito das pessoas, é um direito que vem de baixo para cima, não de cima para baixo. E não é assim que tem alguém, um juiz, um grande censor, um rei, que diz, olha, agora você pode falar, agora você não pode. Isso você pode, isso você não pode. Não, é um direito das pessoas, fundamental, porque está lá no artigo 5º da Constituição. É uma cláusula pétrea, são cláusulas de direitos individuais. Então, essa discussão já passou de todos os limites, na minha visão. Quer dizer, o que está acontecendo nesse caso? Nesse caso, há uma discussão, surgiu essa informação, são 147, isso aí, domínio público hoje, inclusive tem uma matéria grande, Jornal o Globo, enfim, outros veículos de imprensa, são 147 urnas, esse é um dos pontos, 147 urnas, onde você teve um candidato só com 100% dos votos. Então você teve dessas 3, o Bolsonaro, 100% dos votos, e 144 Lula, com 100% dos votos. Isso levantou suspeitas. Eu não tenho a mais remota condição, acho que ninguém entende dizer exatamente se houve eventualmente algum problema. Lá o Marco Cintra, que tu mencionaste, ele fala na possibilidade de um bug, e o que ele diz? Olha, se houve algum problema, era bom que o TSE esclarecesse claramente, tecnicamente, o que aconteceu, para evitar essa boataria toda que existe pelo país, Então, evitar, e foi esse o sentido das manifestações dele. Ele considera estranho, ele é um economista, ele tem doutorado em Harvard, ele é um professor reconhecido, ele ocupou posições públicas importantes, ele foi deputado federal, recentemente foi secretário da área de Receita, no governo federal, no Ministério da Economia, é uma pessoa muito respeitada, Então, há alguns meses atrás, sei lá, dizia, isso é bolsonarista, então bolsonarista era uma espécie de pessoa com menos direitos, Então, bolsonarista pode banir, pode prender, pode processar, faz qualquer coisa, Mais ou menos assim que se tratou muitas vezes isso nos últimos meses ou anos no Brasil, que é lamentável, a gente várias vezes falando isso aqui, não pode ser assim. O cidadão tem direito de ter essa opção política ou aquela opção política, sociedade é plural, sociedade diversa, e todos merecem o mesmo respeito. Agora, o doutor Marco Cintra foi inclusive candidato a vice-presidente do União Brasil, Nacional Electronic, não tem nada a ver com
com essa disputa mais acirrada, digamos assim, e esses rótulos, não é, que na minha opinião são inapropriados. Se o cidadão tem uma crítica, quer dizer, ele merece ser ouvido, e ele tem, eu diria, mais do que o direito, ele tem o dever de colocar, porque é assim que se faz a democracia. Você tem a crítica, você tem uma fundamentação, ela pode estar certa ou pode estar errada. Se ela estiver errada, ela vai ser contestada por outras pessoas. Assim, olha, historicamente, durante 300 anos se chamou isso do marketplace, ou seja, o mercado de ideias. O mercado de ideias, você põe uma questão, o outro coloca outra, o outro rebate, e assim vai se formando a opinião pública, vai esclarecendo as pessoas. Então, nesse caso, esse caso, viu, Pedro, ele ficou muito chocante, né? Exatamente porque nós não estamos falando de um ativista, muitas vezes, né, enraivecido, ou uma pessoa que está afetada por uma emoção muito forte e coloca uma ofensa na rede social. Ele não ofendeu ninguém, não ofendeu nenhum ministro, não questionou lisura das instituições, não propôs nenhuma atitude autoritária, absolutamente nada. Ele sequer afirmou que havia um problema com as urnas eletrônicas. Ele simplesmente disse que, na sua visão, havia dados que ele considerava que mereciam esclarecimento, que ele considera dados que merecem, ou seja, que são, digamos assim, pontos fora da curva, ou enfim, anomalias ou aparentes anomalias que ele considera que deveriam ser averiguados, né? E, vou lá, concorde-se ou não com ele, eu sempre disse aqui, a minha visão é que o sistema de urna eletrônica é um sistema seguro, continuo achando isso, né? Em que pese, obviamente, eu acho que qualquer um poderia considerar estranho, digamos assim. Se é uma urna numa aldeia indígena, uma urna pequena numa aldeia indígena, pode acontecer isso. Agora, se é um fenômeno que acontece fora desses contextos, né, em maior escala, não há nenhum problema que a Justiça Eleitoral vá lá, esclareça isso, ou que alguém questione isso. Então, por último, dizer o seguinte, este crime, digamos assim, que há uma possibilidade de cometimento de crime por parte do Dr. Marcos Cintra, na minha visão, quer dizer, olha, é um crime que não existe, não tem nenhuma tipificação legal para esse crime. Ameaça, o que existe no Brasil, ameaça à democracia, às instituições democráticas, ao processo eleitoral e logo à democracia. Olha, o Brasil tem uma lei de defesa da democracia, são artigos do Código Penal. E esses artigos do Código Penal a gente já viu aqui, eu já li eles umas 30 vezes. Eles dizem muito claro, eles falam em violência ou grave ameaça às instituições. É só assim que você pode criminalizar. Ora, o que um questionamento feito por um professor de economia, ponderado, pedindo esclarecimentos, pode ser tipificado, enquadrado como grave ameaça ou violência à democracia? Isso é, na minha visão, um escárnio. Quer dizer, de novo eu digo aqui, quando os direitos de uma pessoa, um cidadão, são agredidos, os direitos de todos são agredidos, né? Então isso é muito sério no Brasil. Não sei como isso vai parar, viu, Pedro, Thaís, Sônia e Cláudio. Não sei quando isso vai parar, mas em algum momento vai ter que parar. Fernando Schiller, cientista político, conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Schiller, também hoje começa a transição de governo. Queria que você ficasse aqui conosco. Eu vou chamar a repórter Natália Paz, agora direto de Brasília, que vai trazer a agenda da transição de governo. Não é, Natália? Bom dia para você. Oi, Thaís, muito bom dia para você, uma ótima segunda-feira para quem está nos acompanhando. Aqui em Brasília, a gente já está aqui na frente do Centro Cultural do Banco do Brasil, onde será a sede, né? Será a sede justamente dessa transição entre os governos Bolsonaro e Lula. Aqui hoje não tem previsão de nenhuma fala, de nenhum encontro, como aconteceu na última sexta-feira, que Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante estiveram aqui em Brasília para fazer uma visita técnica. Mas as pessoas já estão chegando, esse grupo que vai trabalhar na parte administrativa desse governo de transição já está chegando, vai chegar ao longo do dia para começar a trabalhar aqui do CCBB. E na semana passada foi anunciado que nesta segunda-feira, hoje, os cerca de 50 nomes que vão fazer parte desse período de transição também devem começar a ser divulgados, sendo que 12 deles devem ser nomes políticos e o restante nomes técnicos. Então tem essa previsão também de anúncio já a partir dessa segunda-feira de quem vai fazer parte aí desse governo de
transição e vai trabalhar até a posse, não necessariamente assumindo um cargo depois no governo. A principal preocupação desse governo de transição é com o orçamento da União e dessa maneira aí com o pagamento de Auxílio Brasil, com a retomada aí com o retorno do chamado Bolsa Família na casa dos R$600 já no próximo ano. Aqui no CCBB vai ser o local então dessa troca de informações entre os dois grupos. Também vão começar as discussões sobre as novas medidas que serão tomadas a partir do dia 1º de janeiro e mais cedo o Clóvis Curado, que faz parte da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro, ele esteve aqui, conversou com a imprensa que já está aqui no local e afirmou que os gabinetes para Lula e para Alckmin já estão prontos aqui no CCBB. Teremos também aí para esse governo de transição 4 salas de reuniões, computadores, telefones, 15 gabinetes para outras autoridades e até o momento uma estrutura para cerca de 91 pessoas e essa estrutura ainda pode aumentar aí nos próximos dias. A segurança aqui já está reforçada pela Polícia Federal e também por agentes do Gabinete de Segurança Institucional, que são responsáveis aí pela guarda do presidente eleito, e assim como em 2018, grades foram já colocadas, instaladas aqui ao redor da entrada de um dos prédios que dá acesso ao CCBB para restringir a passagem de carros e pedestres. Hoje, a grande reunião acontece em São Paulo, justamente com esses ajustes, principalmente sobre aquela PEC da transição que foi anunciada na semana passada aqui no Congresso Nacional, e amanhã os nomes aí desse alto escalão, como por exemplo o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi escolhido para gerenciar, para coordenar essa transição, ele deve voltar aqui para Brasília, Thaís. Valeu, Natália Paz. É o orçamento, né, Schiller? É o mais importante. O que todo mundo quer saber é como é que vai ficar o orçamento, como é que vão colocar tudo isso aí dentro das contas e qual vai ser o tamanho do rombo que vai ficar para ser pago daqui para frente, porque não vai ter dinheiro para tudo, Schiller. Olha, Pedro, vamos definir isso. Não vai mesmo, não tem como. Essa conta não fecha de jeito nenhum. Estava lendo aqui um artigo muito interessante do Marcos Mendes, meu colega lá do INSPER, economista, que foi um dos pais do teto de gastos, né? E ele é consultor legislativo e é um estudioso desse tema. Ele toca alguns pontos assim que são só para o nosso ouvinte entender com clareza qual é o pepino, o tamanho do problema. Esse é um dado que ele traz nesse documento, tá? Só essa isenção do imposto de renda até R$5.000 pode ter um impacto que vai a 120 bilhões, tá? Nós estamos falando só essa extensão aí do Auxílio Brasil, né, mais os R$150 para a família que tem criança até 6 anos, vai ser 70. Então só aí, vamos arredondar, nós estamos praticamente chegando a 200 bilhões, só nessas duas medidas. Mas tem outras que foram prometidas durante a campanha, né? Já tem um déficit projetado de 64 para o ano que vem. E mais, então olha só esse dado agora, do outro lado da linha aqui, Thaís, Cláudio e Sônia. Pedro, com aquela mudança da temporalidade do cálculo do teto de gastos, lembra que era de julho a junho, né? Aí o governo fez uma malandragem, né? Uma malandragem e tal, fez um ajuste, um jeitinho, a gente chamou de jeitinho, eu chamei pelo menos, passou para ser janeiro a dezembro. Só que agora aconteceu que, sendo de janeiro a dezembro, pega uma inflação relativamente mais baixa. Então, o cálculo deles é que você perde aí 27 bilhões também a menos no cálculo do teto. Porque, claro, que a inflação está caindo, no segundo semestre a inflação vai ser bem menor. Se contasse metade do ano passado e metade desse ano, a primeira metade, teria um ganho, entre aspas, né? Aqui um ganho, vamos dizer, uma folga fiscal um pouquinho maior. Então, a folga fiscal é 27 bi a menos. A isenção prometida custa aí no mínimo 120 bi, né? E o monte de promessa que foi feita, aí tem mais o salário mínimo acima da inflação, 1,4, que é mais de 20 bilhões, enfim, tem muita promessa e reajuste do funcionalismo público. E quando abre para a PEC, faz a PEC lá, abre a caixa de Pandora, né? O Cláudio conhece isso melhor do que ninguém. Você diz assim, pessoal, vamos fazer uma PEC aqui para furar o teto. Bom, aí todo mundo que tem uma demanda, não dá para botar um reajuste da tabela do SUS, não dá para botar um reajuste para a educação, que foi cortado da merenda, não sei o quê, não dá para botar mais um pouquinho aqui para o funcionalismo, que está sem reajuste há 2, 3 anos, e aí começa, né? E aí o céu é o limite. Como o governo precisa de quórum constitucional, ele precisa de 308 votos, mais 49 no Senado e 4 votações, tem que fazer concessão. Se não fizer concessão, imagina, o governo tem lá 130, 140 deputados, precisa de 308. Por que a União Brasil vai apoiar? Por que o
o MDB vai apoiar, por que o PSDB vai apoiar sem fazer concessões, sem colocar algum tipo de demanda. Não existe isso em Brasília. Não é? Além do que, da despesa discricionária, que é mais ou menos 5% da despesa total, você tem aí 30% que é capturado via emendas, que é emenda individual, emenda de bancada, chamada emenda coletiva, e as emendas de relator, né? O antigo orçamento secreto. O finado agora virou emenda de relator. Isso é 30%. Né? Que o governo não tem condição nesse momento, imagino, né, o novo governo, né, de dizer, então não vai ter emenda de relator, como é que vota isso? Então, olha, é um pepino grande, o Lula fez umas férias aí de uma semana, mas cá entre nós vai voltar com bastante trabalho pela frente. Nós entrevistamos sábado aqui o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e ele disse uma coisa muito interessante, que eu acho que é perfeitamente factível. Ele acha que vai ter que fatiar isso, né? Ele não vê dificuldades na aprovação da medida, né, dessa PEC de transição para atender o pagamento dos R$600 do Auxílio Brasil, porque afinal de contas esse também era o compromisso do atual presidente. E os parlamentares que o apoiam hoje não votariam contra essa medida. Então há uma chance de isso ser aprovado sem problemas. Agora ele disse que tudo mais, não, isso aí, toda essa farra que se pretende, ele acha muito difícil que passe no Congresso como pretende o governo eleito, né? Ainda na atual legislatura. Isso é absolutamente improvável. E além dessa coisa da discussão de gastar, né, a conta só aumenta, o governo também tem feito acenos no sentido de cortar receita, né? Ou pelo menos expectativa de receita. Por exemplo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela fez um ataque direto aos dividendos da Petrobras, que só no primeiro semestre renderam para a União, para o governo federal, 32 bilhões de reais, sem compromissos de... Não é uma verba carimbada, o governo pode gastar esse dinheiro como achar que deve, né? No segundo semestre deve ser por aí, ou no mínimo isso, ou até mais do que isso. Vamos supor que durante o segundo semestre venham aí mais, mais 30 bilhões em dividendos para os cofres públicos federais, né? E aí, quer dizer, além de estarem, discutindo como gastar mais, estão discutindo também como arrecadar menos, né? Porque, afinal de contas, a doutora Gleisi Hoffmann tem problemas de memória. Ela diz que ela chama os dividendos de sangria, né? Quando sangria, de fato, foi aquela época que a rapaziada nos governos Lula e Dilma meteram a mão e roubaram muito a Petrobras, né? Meteu a mão e roubou muito a Petrobras, aquela rapaziada. Aqui só para fazer uma observação sobre isso, percebo como nós estamos entrando numa discussão completamente sem cabimento, né? Já teve agora o Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União para suspensão do pagamento dos dividendos da Petrobras. Ora, o que o Ministério Público tem a ver com isso? Nós aprovamos a lei de governança das estatais para dar autonomia de gestão para as estatais, para que as estatais sejam competitivas. Tem padrão de preço, tem padrão de pagamento de dividendos. A ação da Petrobras bateu um recorde, foi mais R$37, R$38, agora já está sendo penalizada. Não é? Por quê? Porque volta o fantasma da interferência governamental política na Petrobras. Não é? Então a Petrobras define uma política de preço, vai lá o governo quer interferir, define uma política de pagamento de dividendos, vai lá o Ministério Público, o Congresso, a presidente do PT quer opinar numa coisa que é tecnicamente complicada, que são regras de mercado, que são expectativas que foram contratadas, que são investidores internacionais, que é a Bolsa de Nova York. Então, quer dizer, aí nós viramos uma republiqueta de banana, com todo o respeito. Quer dizer, uma republiqueta de banana é exatamente isso. Não leva a sério as regras, não dá autonomia para as empresas estatais, a área política intervém no mercado toda hora, aí não tem como funcionar. Vamos lembrar, em 2016 a gente fez... Tudo isso explodiu em 2016. A ação da Petrobras foi a R$4. O país levou 5 anos para recuperar a credibilidade da nossa maior empresa. Fez a lei de governança, etc. Agora vai tudo por água abaixo. Acho que essa reflexão, no fundo, também está em jogo nessa transição. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, volta ao longo da semana dos Nós. Abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.
Na Pressolândia já começou o esquenta da Black Friday. São Todos nós, abraço. Rede Bandeirantes.